Gente, abrindo mais um podcast, Pode Inovar na Amazônia. Hoje recebendo o meu amigo André Farias, engenheiro, né? Vai contar um pouco da história dele, do trabalho que ele desenvolve dentro da empresa Energin. André, muito bem-vindo ao nosso Obrigado, Afonso. podcast. André, a gente tem falado muito aqui de tecnologia, inovação, sustentabilidade. Eu queria que, em poucas palavras, né, ou dentro do que você encara, me defina o que é a empresa Energin hoje. Tudo bom, Afonso? Mais uma vez, obrigado por estar aqui presente no podcast. Cara, a Energin é uma empresa gerenciadora de contratos hoje. Mas, assim, antes de tudo, é uma empresa que se preocupa com a sustentabilidade, com a inovação e com a tecnologia. E é uma empresa especificamente criada dentro do estado do Amazonas, para a gente conseguir trazer para a nossa região norte, esses avanços tecnológicos, sempre levando a sustentabilidade como preceito principal. Hoje a Energin é uma empresa que está voltada justamente para o setor de sistemas elétricos, mas também com segmento na estrutura metálica e em diversas outras áreas da construção. E assim, a empresa foi fundada em 2003, então são 20 anos de história já no estado do Amazonas, e há mais ou menos uns 5 a 6 anos nós voltamos e nos tendenciamos a esse setor de sistemas elétricos. Bacana, André. André, voltando assim para a questão do dia a dia da empresa, a forma de trabalhar, dá para te falar um pouco qual é o teu cargo, as pessoas que estão aí contigo, qual a tua função dentro da empresa? Claro. Hoje eu sou diretor de assuntos estratégicos dentro da Energin e a nossa equipe ela cuida de todos os aspectos estratégicos da Energin, desde de envolver planejamento dos novos contratos, a referente à questão de montagem de novos projetos, o gerenciamento sobre os processos de faturamento da Energin. Então a equipe ela está envolvida diretamente com o setor estratégico da empresa, onde a gente vai desde do início, onde a gente começa o processo de planejamento, até acompanhar a entregar para o processo de execução, que é o setor operacional. Muito legal, André. A gente percebe assim que existe todo um cuidado no fluxo, né? Com De certeza. ponta a ponta. André, a Energin hoje, quais são os segmentos que ela trabalha? Hoje a Energin ela atende algumas áreas, como eu falei inicialmente, ela é voltada para o setor de sistemas elétricos. Porém, hoje nós temos abertura nos segmentos de estrutura metálica, principalmente construção a seco. Nós temos questões no sistema de esgotamento sanitário, questão de sanitárias também, da engenharia sanitária, engenharia ambiental. Então hoje nós temos um escopo de profissionais, de engenheiros, com mais de oito categorias profissionais, onde envolve desde engenharia civil, que hoje eu sou o responsável técnico pela empresa. Nós temos engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, inclusive um dos nossos engenheiros eletricistas é doutorado em sistemas elétricos. Nós temos engenheiro químico, engenheiro sanitarista. Então hoje a Energin, como eu te falei inicialmente, ela é uma empresa gerenciadora de contratos. Nós não nos fixamos em um segmento só. Nós sempre estamos dispostos, obviamente, levando a tecnologia e a inovação como preceito principal para a gente conseguir abranger todo o mercado de trabalho. Muito legal. André, a gente vê que no mercado de trabalho, no mercado aberto, existe uma demanda muito grande na parte de projetos. Exatamente. A Energin, para quem está em casa interessado em contratar a Energin para fazer projetos, qual é a área de atuação em termos de projetos da Energin? Hoje a Energin ela atua principalmente em projetos que vai desde os sistemas estruturais. Hoje a gente tem uma equipe especializada em sistemas de estrutura metálicas, desde galpões até residências e prédios comerciais. Nós temos uma equipe especializada em projetos de sistemas sanitários e sistemas elétricos. E nós hoje estamos entrando dentro do mercado fotovoltaico para setor industrial também, onde a gente consegue abranger desde um sistema de geração de energia até um sistema de migração para o mercado livre de energia também. Hoje é um conceito ainda um pouco não conhecido pela população, principalmente da região norte. Hoje a gente tem uma concessionária de energia, mas não necessariamente nós precisamos sempre comprar energia dela. Isso é voltado mais para o setor de grandes demandas, por exemplo, setor industrial, setor comercial, onde nós temos grandes estruturas elétricas e a gente pode conseguir fazer o processo de migração dos clientes, dos novos clientes, para o sistema de mercado livre de energia, onde você
vai conseguir comprar uma energia de alguma concessionária no Brasil, onde tenha o valor do quilowatt mais barato. Então a energia ela tem especialistas nesses segmentos para que a gente consiga atender todos os clientes. Bacana. André, a gente tem falado muito no podcast, né, que nos fez abrir o podcast, nos 3 pilares, né? Inovação, tecnologia e sustentabilidade. Fala para o pessoal aí, para os nossos amigos, amigas, dentro da Energin, como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Em termos de trabalho, como é que é feito isso aí? Assim, hoje a Energin ela é uma empresa realmente inovadora, mas assim, não só pela questão do conceito em si. Hoje é uma empresa totalmente mente aberta. Quando a gente fala mente aberta, a gente está sujeito à entrada de novos processos, novas tecnologias, novos procedimentos, novas atividades, ou seja, é uma empresa que realmente tem toda a liberdade de fazer processos de mudanças internas. E isso eu acho que é um dos preceitos da inovação, onde você não é bitolado a uma determinada situação. Com certeza. Você tem flexibilidade para mudar, flexibilidade para otimizar um processo. Hoje nós estamos integrando um novo sistema dentro do trabalho da Energin. Esse sistema mudou totalmente a rotina da Energin, para melhor. Então, eu creio que se uma empresa ela não tem a liberdade filosófica para tentar implementar novas situações para a melhoria do processo, ela nunca vai avançar. E ela não tem a tecnologia e a inovação para seguir como preceito. E hoje a Energin tem. Nós temos uma equipe que, acho que 80% da equipe é de pessoas jovens, ou seja, pessoas que têm a mente aberta para iniciar novos processos. Sem vícios de empregos anteriores, né? Exatamente. Até mesmo para a gente conseguir implementar uma nova filosofia. As diretrizes que a Energin quer. Perfeito. Então, assim, os proprietários da empresa, eles sempre dão liberdade para que a gente consiga implementar novas ideias. Todo mundo, todos os funcionários, desde o engenheiro até uma pessoa que tem um cargo de operação, de auxiliar, de serviços gerais, ela tem a liberdade de implementar algo. Obviamente que sobre a aprovação, né, da gestão, mas a gente tem a liberdade de apresentar ideias, de implementar ideias e assim a gente conseguir contribuir e ser um corpo único. A Energin hoje Muito é um corpo legal. único. Pelo que tu estás falando, é uma gestão descentralizada, né? Exatamente. Onde cada um tem condições de desenvolver o seu potencial de uma melhor forma, né? Exatamente. A gente tem a visão de Pareto, ela fala que 20% é responsável por 80% dos resultados, né? Então, a gente tem a certeza que hoje, se cada pessoa trouxer uma ideia nova, trouxer alguma melhoria que enxergue, que às vezes a gente está tão concentrado no trabalho que a gente não consegue enxergar processos que podem ser de maneira tão fácil melhorados. E essas pessoas hoje ela têm dentro da Energin liberdade para implementar essas situações. Muito legal. A gente estava conversando antes da entrevista aqui e você estava me explicando aqui que praticamente não se usa papel na Energin, né? Exatamente. Vocês utilizam muito a parte de tecnologia e que eu acho que é inovadora também, de sistema próprio, né, André? Exatamente. Então se usa muito a parte digital, né? Então se usa muito tablet ao invés de bloco de notas. Como é que funciona isso dentro da Energin? Assim, hoje a Energin, ela passou, na verdade, algum tempo atrás, ela passou por um processo de mudança. Se você for, hoje a Energin é uma empresa prestadora de serviço. Nós não somos vendedores de produto, nós fornecemos serviços. E assim, se você for buscar, creio que no Brasil todo, mas eu tenho certeza na região norte, todas as empresas prestadoras de serviços estão vinculadas a um processo ainda arcaico. Em que sentido? Tudo é controlado via papel ou o software de controle deles não é tão flexível à operação. Hoje a Energin ela tem um sistema dentro dela que a gente consegue implementar todo o processo da nossa operação. Desde um processo de emissão de uma OS, até a volta de uma demanda, a solicitação de uma demanda, tudo é feito via software. Muito legal. Então a gente não tem praticamente contato nenhum com papel. O único contato com papel que nós temos é quando a gente entrega algo para o cliente. Entendi. Aí quando o cliente obviamente exige, a gente vai lá, entrega uma via impressa, mas hoje o processo interno é totalmente via digital. E como é que vocês fizeram essa transição? Porque a gente sabe que existe uma dificuldade das pessoas aceitarem o novo, né? Sim. Para os próprios funcionários e colaboradores, como é que a Energin passou, meio que deixando de lado o papel para ir para esse lado mais digital, no dia a dia? Tudo é um processo, né? Inicialmente, qualquer processo de mudança existe uma certa retração. Certo.
resistência ao processo de mudança. Mas a gente, como eu falei inicialmente, nós somos uma empresa de mente aberta. Então, todos os funcionários passaram por um treinamento, passaram por um processo de mudança de pensamento. Até as pessoas que vieram de outras empresas que não funcionavam assim, a gente fez um processo de adequação e um processo de treinamento. Muito legal. Hoje nós treinamos todos os funcionários para se adequarem às diretrizes da Energin. E o intuito disso é que a pessoa não seja apenas um funcionário, mas seja e faça parte de um corpo, que é a Energin. Muito legal. Outra coisa que eu achei bacana também é a questão do DNA que estava a gente falando, né? Exatamente. Então, a pessoa que ingressa na empresa, antes de tudo, ela tem que entender o DNA da empresa para trabalhar dentro daquela filosofia, seja independentemente do cargo que ela ocupa, né? Exatamente. Inclusive, uma das frases do proprietário da empresa, que ele sempre gosta de fazer, ele fala que se chamarem a gente para construir um prédio de 10, 15, 20 andares, que seja de construções padrões e construções robotizadas no sentido de ser arcaicas, de ser mecânicas, ele não vai se interessar. Mas se você me chamar para fazer o mesmo projeto, a mesma construção de algo inovador, algo tecnológico, algo sustentável, que ele possa mostrar para a sociedade que ele fez a diferença no mundo, ele vai entrar. Então, todos os funcionários da empresa, eles passam por um processo de mudança de DNA, para a implementação desse conceito, para a gente conseguir todo mundo caminhar no mesmo sentido. Legal. Gente, a gente vai fazer um break, já voltamos. Abraço. Voltamos. André, só para terminar a questão da sustentabilidade do bloco anterior, o prédio da Energin, a sede da Energin, é um prédio que tem a ver tudo com sustentabilidade, né? E também lembrando que aquela abordagem que a gente fez dos processos hoje da Energin serem digitais, isso já é sustentabilidade porque você deixa de usar mais o papel. Com certeza. Queria que você dissertasse sobre o tema. Hoje o prédio da Energin é um prédio considerado totalmente sustentável. Em que sentido? Hoje nós temos uma construção totalmente seca. O prédio ele foi pensado, planejado e projetado para a gente ter uma construção praticamente única na região norte, onde nós utilizamos bastante ferro, bastante vidro, bastante drywall. A gente usou uma estrutura que não é comum no Brasil, que é o sistema de vedação externa com telha termoacústica. Então nós temos um prédio totalmente sustentável, onde a gente tem todos os materiais da Energin utilizados para fazer a parede, para fazer os pilares, para fazer os vigamentos, são todos reciclados. Muito legal. São todos recicláveis. Então, hoje nós temos todas as divisórias internas feitas em drywall, onde é gesso e estrutura metálica. Nós temos toda a parte externa feita em vidro, onde nós conseguimos diminuir o consumo de energia. Apesar de nós hoje termos um sistema fotovoltaico, onde a gente não tem praticamente nenhum contato com a cobrança da concessionária, somente as taxas fixas, né? Mas hoje o prédio é totalmente sustentável. Onde na sede da Energin tem um parque energético. Exatamente. Então. Hoje nós conseguimos produzir mensalmente cerca de R$6.000 de energia. Isso é o suficiente para custear todo o processo administrativo de consumo elétrico. Então, a parte de água, André, como é que funciona de vocês? Hoje nós temos postos artesianos aqui na Energin. Nós temos dois, inclusive, um no prédio principal e um no terreno anexo, onde fica o nosso estacionamento, e é suficiente para suprir toda a necessidade de uso de água na Energin. Legal. Nós estamos agora fazendo um processo de ampliação do prédio, onde a gente também está instalando um sistema de tratamento de esgoto, né, uma estação de tratamento de esgoto, para que a gente consiga se tornar 100% realmente sustentável. Muito bom, muito legal. André, vamos abrir o segundo bloco agora? Vamos falar sobre a questão, que é um tema que eu até falei na entrevista, no fim da entrevista anterior, que o pessoal vai gostar muito. Construção metálica, estrutura metálica.
Então eu queria que você falasse aí da construção em estrutura metálica, André. Os benefícios, como é que funciona, a parte de custo, né? Evolui para o pessoal aí para eles terem essa noção, né? E Afonso, o pessoal tem uma visão um pouco errada da estrutura metálica, principalmente na questão de ser uma tecnologia tão nova. Na verdade, ela não é nova, é uma tecnologia realmente bem antiga. Uhum. Eu acho que em meados próximos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o aço ele se tornou mais popular no mundo, em todo o mundo. Então, houveram alguns países que utilizaram esse preceito para a gente conseguir diversificar o processo de construção. Perfeito. Mas antes mesmo da guerra, a gente teve uma primeira ponte do mundo, que foi na Inglaterra, construída somente com estrutura metálica, em 1779, em meados disso. Deixa eu te fazer um parêntese. A gente tem aqui a ponte da 7 de setembro, né? Com certeza. Então, são vários monumentos no mundo que provam que não é uma tecnologia nova, né? É uma tecnologia realmente antiga. Porém, ela é pouco popular, inicialmente por causa do preço do ferro. Você pode até pensar assim, mas um milheiro de tijolo é mais barato do que um perfil de ferro, é mais barato do que uma estrutura metálica. Realmente é um pouco mais barato. Só que a gente não deve enxergar o custo somente direcionado ao valor do insumo, mas no valor agregado a ele. Vou te dar um exemplo, no próprio prédio da Energia. Hoje, o prédio da Energia é totalmente feito com estrutura metálica. Se nós usássemos Quantas toneladas de ferro tem no prédio da Energia, André? Hoje nós temos, a partir do solo, do pavimento piso ali, nós temos 17 toneladas de ferro. É um prédio de 3 andares, com cerca de 457 metros quadrados e com estrutura suficiente para subir mais um pavimento. Aumento de mais 127 metros quadrados. Então, é uma estrutura projetada e construída para a gente suportar até meados de 600 metros quadrados. Gente, para vocês terem uma ideia do que significa, vocês imaginem aí um prédio de 3 andares que não tem um tijolo, né? Para muita gente isso é novidade, isso é uma coisa até difícil de entender. Mas existe essa tecnologia que o André é possível, a tecnologia que o André está explicando, beleza? E assim, Afonso, voltando ao conceito da popularização, a gente vê muito popular a estrutura metálica em alguns países. Estados Unidos, na Europa, Japão, são tecnologias muito mais populares. Por quê? Assim, justamente por causa da diversificação. Houve um evento lá em 1871, mais ou menos, que houve um incêndio em Chicago, onde, um exemplo dos Estados Unidos, a cidade de Chicago pegou fogo praticamente em toda a cidade. E por se tratar de um polo ali, de grande fluxo de gente, eles queriam uma tecnologia que facilitasse a rapidez na construção. Reconstrução. Exatamente. Então, a estrutura metálica foi começada a ser adotada. Então, ali a gente começou a ver no mundo em si uma popularização. E, posteriormente, a Guerra Mundial, como foi a Segunda Guerra Mundial, houve a popularização do barateamento do custo do aço. Então, não é uma tecnologia recente, é uma tecnologia antiga. Porém, ela está começando a se tornar mais popular. Perfeito. Hoje nós temos diversas metodologias construtivas com estrutura metálica, nós temos perfis de aço soldados a frio, soldados a quente, formados a frio. Então, nós temos diversos segmentos dentro da estrutura metálica. E um dos que eu acho que é um que me encanta, na verdade, é a construção a seco, né? Hoje nós temos o steel frame, nós temos o drywall, que são tecnologias que facilitam. E como eu falei, a Energia ela foi construída com esse conceito de todos os materiais serem reciclados. Muito bom. Afonso, hoje se tu me perguntar, André, se tu quiser mudar a Energia de lugar, tu consegue, eu consigo. Isso é uma outra vantagem da estrutura metálica, né, André? Exatamente. Porque você é como se fosse um Lego, gente. Você monta e desmonta, monta e desmonta. Você é capaz de pegar um prédio inteiro de estrutura metálica de um lugar e levar para o outro. Fala um pouco sobre essa facilidade, esse benefício, André. É porque é um material bem flexível, né? Na questão construtiva. Existem duas metodologias que são as mais conhecidas, na verdade, de fixação, que é a solda e o parafuso, né? Então, é praticamente como você falou, um Lego. Hoje a Energia, esses 457 metros quadrados, se a gente decidir mudar de local, um outro terreno em determinada região da cidade, a gente leva um tempo estimado de
30 a 40 dias para fazer toda a desmontagem e montar no novo local. Perfeito. André, acho que é importante para o pessoal ter noção aí da questão da popularização da estrutura metálica. Um dos benefícios maiores é a questão do custo-benefício, né? Exatamente. Porque o que a gente tem noção é que quanto tempo, como a estrutura metálica é uma obra mais rápida, e você tem um cronograma de desembolso, então quanto menos tempo se torna mais viável, né? Sim, ela se torna o custo-benefício melhor do que a construção convencional. Por quê? Justamente por causa do tempo de execução. Hoje, a 6118, que é a NBR sobre concreto armado, ela prevê alguns prazos para efeito de cura do concreto. Perfeito. Entendeu? Nós temos ali em torno de 7 dias para deforma e a cura total vai acontecer entre 21 e 27 dias. Coisa que com a estrutura metálica não é necessário esse tempo todo. Uhum. Então, a gente sempre gosta de citar o exemplo da Energin, mas eu vou citar um outro exemplo agora. A gente participou de um processo de construção de um galpão, de um mezanino de 1.200 metros quadrados, com suas vigas, pilares, etc. Se a gente fosse fazer com estrutura convencional, em concreto armado, a gente levaria mais ou menos para fazer todo o processo de montagem da estrutura, desde a fundação, os vigamentos, os pilares, toda a parte de laje, a gente levaria em torno de mais ou menos uns 60 a 80 dias, só para a montagem deles. Fora a questão da cura, da desforma, tudinho, do apiloamento, depois, posteriormente. Então, a gente levaria em torno de 60 a 80 dias. Isso sem considerar os fatos externos, né? Por exemplo, a questão da chuva, a questão de atraso de material, a gente levaria esse tempo. Na estrutura metálica, que foi a metodologia construtiva que nós adotamos, em 13 dias estava pronta toda a parte estrutural. Por quê? Porque os perfis eles são pré-fabricados, a gente chega lá, faz o posicionamento deles, né? Faz a locação da obra todinha, coloca os posicionamentos, faz o processo de solda e depois o processo de parafusação, né? Que a gente faz a fixação das estruturas e posteriormente a gente faz só a aplicação do piso. Uma das tecnologias também que a Energin é conhecida por construir é a questão das lajes em painel wall, né? Foi uma dessas tecnologias que a gente aplicou no galpão. Então a gente conseguiu em 13 dias montar todo esse complexo de estrutura que são, lembrando, 1.200 metros quadrados. André, essa tecnologia, salvo engano, foi aquela mesma que quando teve o Covid, que a China usou para construir aqueles prédios rapidamente, né? Exatamente. É uma tecnologia bem conhecida, principalmente no Oriente ali, onde a gente consegue ver a popularização desses materiais. E o painel wall, assim, como eu te falei, não é uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia pouco conhecida. Para ter noção, uma placa ela tem 3 metros quadrados e ela suporta de sobrepeso 1.500 metros. 1.500 quilos, desculpa. Então, são 500 quilos por metro quadrado. Então, você vê que é mais que o suficiente para você construir margem qualquer de segurança comercial. muito boa, né? Muito boa. E melhor, se tu for fazer as mesmas dimensões no concreto armado, a gente vai ter um peso no mínimo aí de uns 600 quilos, 800 quilos. Uma placa desse tamanho em concreto armado. Ela pesa somente 100 quilos. Perfeito. Para a gente finalizar esse bloco, André, você até tocou no assunto, mas a gente percebe que no Brasil ainda existe uma certa resistência com esse tipo de construção. As pessoas gostam de tijolo, cimento, concreto. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa resistência, né? E outra pergunta que o pessoal de casa deve estar fazendo, essa tecnologia serve para o privado? Eu posso construir uma casa minha com esse tipo de estrutura? Claro, pode sim. Assim, o grande impedidor de a gente conseguir conhecer esse tipo de tecnologia é justamente a falta de popularização, como eu estava falando. E hoje você vê muita estrutura metálica em galpão, fazendo coberturas, fazendo polos industriais. Realmente é bem popular nesse sentido. Porém, eu afirmo para você, Afonso, que essa tecnologia ela pode ser aplicada em qualquer segmento. Desde uma casa popular, uma casa de alto padrão, um prédio comercial, um prédio industrial. Então, essa tecnologia, a parte de estrutura metálica, como você falou, ela não é tão popular, o pessoal tem um pouco de preconceito com ela, justamente porque, assim, existem vantagens e desvantagens. As desvantagens que eu te afirmo, Afonso, é a falta de mão de obra qualificada.
Hoje você não encontra uma pessoa que consegue construir um prédio só com estrutura metálica. Os projetistas são escassos no mercado, os construtores, os soldadores, os metalúrgicos profissionais, obviamente, são escassos no mercado. Então, eu acho que essa falta de profissionalismo, falta de gente profissional para atender, falta de mão de obra especializada é um dos grandes fatores que ainda impedem dela se tornar mais popular. E é aí onde a energia entra, né? A energia hoje ela tem uma equipe totalmente especialista em projetos estruturais envolvendo estrutura metálica e nós temos também uma equipe especialista em construção de estrutura metálica. A gente está, como eu falei há pouco, a gente está fazendo um processo de ampliação do prédio. Então a gente tem, o nosso próprio prédio foi nós mesmos que projetamos, nós mesmos que construímos. Nós temos outras diversas obras em estrutura metálica, o galpão, como eu falei, que é de um órgão público. Então, assim, a grande dificuldade ainda dessa assimilação que o pessoal tem sobre a estrutura metálica e ser bitolado, vou usar concreto, vou usar tijolo, vou usar cimento, vou usar areia, vou usar pedra, é justamente porque não tem no mercado de trabalho essa amplitude de possibilidades, entendeu? E aí onde a Energin hoje é uma das empresas especialistas nisso e se qualquer ouvinte aí, qualquer pessoa que estiver assistindo tiver interesse nas questões metálicas, em sistemas elétricos, sanitários, em qualquer segmento que a Energin hoje pode entrar em contato, a gente vai deixar as redes sociais embaixo aí para você entrar em contato. Nosso setor comercial vai estar falando com você. Qual é o site da Energin, André, para o pessoal Hoje nós acessar? temos energiam.com.br. Você Show pode de bola. acessar lá que você vai... Repete de novo, pessoal. energiam.com.br. Você consegue enxergar todos os segmentos. E assim, eu te falo com grandes propriedades no assunto, Afonso. Eu sou engenheiro civil, sou pós-graduado em cálculo estrutural com estrutura metálica, detalhe construtivo, orçamentista, planejador e sou especialista, tenho um MBA em gestão estratégica e financeira. Então eu te afirmo com toda a categoria, Afonso, hoje a estrutura metálica ela é mais barata do que a convencional. Muito bom, André. Mais barata. Muito bom. Desde a questão de você ter menos profissionais trabalhando. Hoje, para você montar uma laje, você precisa de 2 pedreiros, 3 ajudantes, 4 daquilo, servente, você precisa de uma equipe muito grande. Todo um corpo, né? Muito grande. Na estrutura metálica, não. Você precisa, no máximo, ali, de um soldador, um metalúrgico e um ferreiro. Já até porque as estruturas já vêm praticamente no tamanho pré-fabricadas, ali, né? Pré-fabricadas. Então, a gente consegue diminuir o custo nisso. A gente tem o erro de enxergar o custo-benefício somente com o valor do produto. Tu me fala, André, o que é mais barato? Um saco de cimento ou um perfil de aço? Obviamente, o saco de cimento é mais barato. Bem mais barato. Mas a aplicação dele vai fazer o valor agregado subir. Mas os custos adjacentes, os agregados, é mais barato. Você gasta com menos mão de obra, você executa de maneira mais rápida. Né? O ferro você executa de maneira mais rápida, então você tem menos tempo de obra. Isso hoje você pode ter a certeza que o custo da obra ele é diretamente relacionado com o tempo de obra. Com certeza. O cronograma, né? Se você demora um dia a mais, você gasta mais. Se você demora um dia a menos, você gasta menos. E a estrutura metálica ela vem justamente abrevia, para isso. Né? Para você, em vez de você construir um prédio de 458 metros quadrados, 457 metros quadrados em 1 ano e 8 meses, você constrói em 6 meses, que foi o nosso caso. Sensacional. Gente, a gente vai fazer mais um break. Espero que vocês estejam gostando do nosso papo, da nossa entrevista. E nós vamos para o terceiro bloco. Valeu! Gente, voltamos. André, nesse bloco agora, a gente vai falar um pouco do avanço da tecnologia na construção civil e urbana, né? Queria que você dissertasse e a gente vai fazendo um bate-bola. Pode ser? Pode sim. Cara, a construção civil ela vem passando por um processo de renovação a cada ano, né? Então, todos os anos, nós temos diversas feiras no Brasil. Tivemos a FEICOM agora no início do ano, né, em abril, para apresentação de novos produtos, novas tecnologias, novas metodologias de construção. E assim, um dos grandes, eu acho que grandes diferenciador da engenharia civil, da construção civil em si, é que ela vem passando por um processo de renovação.
sempre agregando a tecnologia como intuito ali para ela continuar seguindo. Então, vou te dar um exemplo de um avanço tecnológico que eu acho que é sensacional, principalmente para a nossa região, as construções com EPS, né? Nós temos hoje um processo construtivo ainda no estado do Amazonas, bem arcaico, bem comum, tradicional, concreto, revestimento com reboco, embolsamento. E essa tecnologia, ela vem com umas placas prontas, tem dois modelos, uma placa que é estrutural e apenas uma de vedação, de EPS, ela é vazada e nós conseguimos fazer todo o preenchimento com uma argamassa que é reciclada. Então, um dos avanços tecnológicos. Na área urbana, nós encontramos alguns, principalmente na questão da pavimentação asfáltica, avanços tecnológicos. Existem alguns estudos, inclusive um que eu já participei, que é utilizando como agregado dentro do CBUQ, o concreto formado a quente, concreto asfáltico formado a quente, vidro temperado. Hoje, o vidro temperado, ele é um dos únicos vidros que ele não consegue ser refeito. Em que sentido? Depois que ele quebra, é muito difícil fazer o processo de reutilização ele como vidro. Então, a gente utiliza ele como agregado em outras coisas. É uma reciclagem, né, André? Exatamente, é uma reciclagem, uma reutilização do produto, né? Então, a gente está fazendo um estudo para tentar utilizar ele como agregado dentro do CBUQ. Hoje, se você for no Polo Industrial de Manaus, tem uma das maiores empresas fabricantes de vidro. Ela tem uma pilha de vidro temperado que é utilizado para teste de mais de 10 metros de altura. E tudo aquilo sem destino, sem reciclagem, sem reutilização. Então a gente está fazendo esse estudo justamente para a gente tentar utilizar esses agregados, esse produto, insumo que é o vidro temperado quebrado, como agregado dentro do asfalto. E existe pneu, resto de pneu antigo, usado dentro do CBUQ também. Então são diversas tecnologias, diversas áreas que a gente consegue encontrar o avanço tecnológico. Outro exemplo, né, no sistema fotovoltaico. Ele foi introduzido no Brasil há pouco tempo e, assim, eu acho que nos últimos 2, 3 anos se popularizou demais. Hoje, se você for ver, existem diversas empresas fazendo o sistema fotovoltaico. A própria linha de banco, né? O governo estadual aqui tem uma linha através da FEAM, né, que está fomentando. Então, a ideia realmente é crescer esse mercado, né? É, crescer. E o avanço tecnológico vem acompanhando. Nós temos diversos estudos no Brasil, né, que estão desenvolvendo novas tecnologias para ser ainda mais popular a questão do acesso ao insumo, a placa solar e o inversor, né, que são os principais insumos que você utiliza para fazer a fotovoltaica. Então, tem estudos nos Estados Unidos que o pessoal está fazendo a própria telha como um componente para substituição da placa fotovoltaica, onde ele mesmo vai fazer a captação de energia solar e fazer a conversão através do inversor para energia elétrica, né? Então, o avanço tecnológico dentro da construção civil é contínuo. Não existe processo de parada, de pausa, o processo é sempre contínuo. Você tem, por exemplo, a questão, gente, de automação das casas, né? Eu vi uma pesquisa, não lembro onde, mas eu vi que dentro de uma casa, o local que a tecnologia é mais usual é dentro da cozinha. Né? Então, assim, a tecnologia dentro da construção, seja doméstica, seja empresarial, seja um órgão público, ela existe, isso é latente, né? Sim, sim, é bem comum. E existem diversos segmentos, principalmente aqui na região amazônica, existem até estudos acadêmicos dos centros universitários aqui, da UFAM, da UEA, da FAMetro, onde eles fazem estudo para a utilização de materiais. Você sabe, Afonso, que a nossa região amazônica é abundante em recursos naturais, né? Então, um dos estudos que eu vi na FAMetro, inclusive, é o pessoal do setor de engenharia civil utilizando o bagaço, o resto do caroço do açaí para substituição parcial do concreto. Onde, em vez de você colocar uma quantidade de brita ou de seixo, você reduzir a quantidade e colocar parte desse agregado como o resto do açaí. Então, eu acho que a nossa região amazônica ela é abundante, abundante, ela tem diversificações, tem diversas áreas, não só na parte da construção civil, mas no avanço tecnológico em si. Tem gente, já tem estudos, já tem produtos cosméticos relacionados a produtos da Amazônia e a Energia, inclusive, ela está passando por um processo
está montando um projeto onde a gente vai utilizar algum recurso desse, não posso abrir muitos detalhes porque ainda está em construção, mas utilizar um recurso da Amazônia para infraestrutura urbana. Que legal, cara. Onde a gente vai conseguir trazer uma melhor acústica, um melhor conforto térmico. Hoje no estado do Amazonas, se não estiver fazendo menos de 38 graus, não está normal. Então, a gente está trazendo esses recursos do próprio Amazonas, da própria região amazônica, para fazer esse conforto térmico e a gente conseguir implementar novas tecnologias dentro da construção civil. Muito legal. André, dentro dessa linha aí, da tecnologia na construção civil e urbana, eu queria falar um pouco da parte urbana. O que a gente pode... A gente tem a iluminação pública, tem a eletromobilidade, tem várias situações. Fala um pouco da tua ótica, o que a tecnologia avançou no sentido da construção urbana? Cara, avançou bastante, principalmente a questão da iluminação pública, né? Hoje a cidade de Manaus ela é totalmente iluminada através de lâmpadas de LED. Isso foi durante um processo de uma gestão aqui no município de Manaus e fizemos todo o processo de transição do sistema antigo para o sistema de LED. Aí tu me pergunta, André, tu acha que é o suficiente? Não, ainda não é. Hoje foi um ponto de partida, né? Foi uma mudança, né? Exatamente, foi um início de uma história de avanço tecnológico, de sustentabilidade. Se você pensar, hoje a tecnologia, ela tem que andar juntamente com a sustentabilidade, entendeu? Hoje a sustentabilidade, ela é uma bandeira mundial, onde um projeto, ele só é visto com bons olhos, a viabilidade dele só é significativa quando envolve algo que é sustentável. Ou utilização de energias renováveis, ou utilização de recursos reciclados, ou recicláveis, e a gente consegue utilização desses materiais. E da minha visão, um dos intuitos desse início de processo e uma continuação seria a gente implementar o fotovoltaica nessa iluminação de LED. Já pensou nós enxergarmos a cidade de Manaus todinha iluminada com os painéis de LED em cima das luminárias? A gente tem uma situação aí, né? Que tu tem a taxa de iluminação pública, né? Exatamente. De repente os órgãos, as pessoas que estão lá no governo, na prefeitura, poderiam baixar essa taxa com essa economia que vai ser adventa do uso da energia solar na iluminação pública. Sim, sim. Né? A gente pode... Existem várias metodologias para a implementação disso. E está evoluindo muito, né, André? Sim, Esse nicho está evoluindo muito. A metodologia é simples, não é algo complexo a se montar. Obviamente que para atender uma região metropolitana o custo não é barato, né? Mas, como eu te falei, existe um feedback desse valor investido. Existe um retorno ali, que você tem uma média de 3 a 4 anos, depois do investimento você já consegue ter lucro, que é justamente essa questão do barateamento do consumidor final, né? Hoje, qualquer pessoa que paga uma conta de luz, ela paga essa taxa de iluminação pública. Se imagina o Brasil, Manaus mais especificamente, daqui a 5 anos você não pagar mais uma taxa de iluminação pública. Por quê? Porque toda a iluminação pública, existe um sistema fotovoltaico para alimentação dela. Entendeu? Legal. Mas assim, Afonso, sinceramente, a questão da implementação desse processo tem que ser um trabalho em conjunto. Não somente uma superintendência de iluminação pública ou uma secretaria que cuida desse sentido, mas tem que ser um trabalho completo na sociedade. Você é ciente que hoje o que existe de furto desses cabeamentos, por ser cobre, por ser um material... Tem um valor, né? Um material de fácil venda ali, o furto é uma questão bem comum. Referente. Então, teria que ser um trabalho em conjunto, social, de segurança e a parte de infraestrutura, para a gente conseguir alcançar esse avanço tecnológico em Manaus. Legal. Deixa eu te falar uma coisa, André. A questão, dentro dessa situação da construção, da tecnologia na construção civil, na parte urbana, a questão da eletromobilidade, né? A gente está vivendo uma realidade no mundo inteiro do advento dos ônibus elétricos, né? O que proporciona a emissão zero de dióxido de carbono, tem a ver com a parte sustentável, né? Principalmente para conservar a nossa linda Amazônia, querida Amazônia. E dentro dessa realidade, uma das alterações que a gente enxerga é que dentro da parte de via pública, criar as ditas linhas verde, que seria o quê? O uso exclusivo dos corredores de ônibus para os ônibus elétricos, né?
O que você tem a falar para a gente aí sobre o que a tecnologia pode ajudar nessa parte urbana, nessa parte de arquitetura urbana, de mobilidade, da mobilidade elétrica dentro da parte urbana? Legal a pergunta, Afonso. Assim, eu tenho um estudozinho de um ciclo referente à questão da eletromobilidade, né? É tudo um ciclo onde se inicia justamente na bandeira de redução desses gases poluentes. Para a gente conseguir iniciar esse processo de redução desses gases, a gente precisa enxergar onde está o pico de emissão. Um deles, eu tenho a certeza, que é através do transporte público, os ônibus. Seja público ou privado, na verdade. Hoje a gente tem intermodal estadual aqui, né, que faz o transporte de passageiros. Então, esses ônibus, eles são um dos grandes influenciadores nessa questão de emissão de carbono, né? E a gente fazendo a modernização dele, a transição a combustão para o elétrico, a gente vai conseguir uma redução e, enfim, chegar à eletromobilidade. Então, eu enxergo assim, principalmente voltado para a parte de infraestrutura urbana, que a gente consegue avançar muito. Hoje, os ônibus elétricos, eles são carregados em eletropostos, né? Você estaciona um ônibus, acopla o carregador e faz o processo de carregamento. Aí, dependendo da potência, vai levar o tempo que vai carregar. Mas eu te pergunto, na verdade, Afonso, se a gente conseguisse implantar dentro de uma via verde, como você falou, um processo de carregamento através de indução, não seria algo muito interessante? Muito legal. Em vez de você parar um fluxo, digamos que você tenha um ônibus circulando nessa via verde, indo e um vindo. Você, em determinado momento do dia, algum determinado tempo, você teria que parar esses ônibus para fazer o processo de carregamento, né? Isso gera um transtorno. Em que sentido? Principalmente em horários de pico. Então, o planejamento depois desse processo de implantação tem que ser extremamente significativo. Aí já entra a tecnologia pura, né? Exatamente. Seria como se o ônibus parasse no terminal, ali ele é carregado, no tempo que o passageiro está entrando, saindo, exatamente. E ele sai de novo. Não precisa ser um entrada completo. E saída, né? Exatamente, não precisa ser um carregamento completo. É passar por um processo de carregamento. Um ônibus chega, existe, obviamente, que essa tecnologia deve ser estudada junto com os fabricantes dos carregadores, mas eu sei que é possível. Isso é possível. Antigamente a gente não encontrava carregamento através de indução, era algo muito, muito difícil. Hoje não, no próprio celular você tem carregamento a indução. O princípio é o mesmo, né? É o mesmo, o princípio é o mesmo, só falta o desenvolvimento da tecnologia. Na verdade, eu não sei te afirmar se já existe isso, talvez deve existir em algum canto do mundo. Mas eu te falo, aplicada diretamente no Brasil, na cidade de Manaus, na cidade de Pará, na cidade de Belém, na cidade de São Paulo, se a gente conseguisse implantar um processo de carregamento de ônibus elétricos através de uma linha fixa, carregamento através de indução. André, eu percebo assim que para estar falando com toda propriedade, eu acho que a Energin já tem algum projeto em relação a isso. Gente, o papo está muito bom, meu irmão, obrigado. Só que a gente encerrou por hoje, né? Eu queria agradecer muito, meu irmão. Obrigado. Mais essa entrevista sensacional. Obrigado mesmo. Bom a gente saber aí, gente, como é que funciona essa empresa chamada Energin, né? Que tem na frente da parte de engenharia uma pessoa tão gabaritada como o André, novo, mas já está rodando aí na parte prática também. Gente, eu queria agradecer mais uma vez vocês. Queria já antecipar que a gente vai ter uma próxima entrevista sensacional. Nós vamos receber aqui o professor Robson, é um engenheiro, né, coordenador do Departamento de Arquitetura e a parte de Engenharia Civil da Faculdade FAMetro. Vai ser um papo muito legal, muito divertido. É um cara grande amigo aí e que está na frente de um projeto muito interessante na Faculdade FAMetro, tá bom? Eu queria já convidá-los para o próximo podcast. Agradecer mais uma vez, André. Obrigado, Afonso, por estar aqui. Queria agradecer a todos os telespectadores aí, né, assistindo o podcast. E, pessoal, lembrando, se vocês precisarem de algum serviço dentro do escopo da Energin, sistemas elétricos, referente à estrutura metálica, entre em contato com a gente. A gente tem uma equipe especialista no setor comercial para atender, levantar demandas e, assim, algo sem compromisso, entendeu? A gente quer realmente implantar tecnologia na nossa cidade, no nosso estado. Então, entre em contato com a Energin. Vai estar o e-mail, o telefone, as redes sociais, o site, tudo aqui o Afonso vai pedir para colocarem e podem entrar em contato. Show de bola. Gente, obrigado, valeu. Queria agradecer, Papai do Céu, por estar aqui com vocês e dizer que a gente está pronto para uma próxima.
Abraço, valeu, fica com Deus, show de bola.